Eu falo de São Luís do Maranhão, mas eu Ah, sou de Belo Horizonte, sou mineiro, e, e voltando para casa em breve. Mas eu tô aqui em São Luís fazem 3 anos já. e por que você tá. O que te levou para ir? Trabalho, trabalho. Além daqui do empreendedorismo com a Tangram, eu já sou engenheiro há 7 anos, então eu vim aqui para São Luís atender um cliente e estou aqui há 3 anos, mas coincidentemente estou voltando para BH na próxima semana. Então já aproveita, daqui a pouco a gente já passa para o Bruno, mas já aproveita e já, assim, me ajuda a te apresentar, assim, me conta, me dá um resumão aí do que, para quem está assistindo, do que você faz, do seu trabalho, do trabalho do Tangram e tudo mais. Claro. Bom, primeiramente, boa noite aí. Muito obrigado novamente, Bruno, pelo convite. Prazer estar aqui com você. Meu nome é Gabriel Lacourte e eu sou cofundador da Tangram Educação Financeira. Como eu falei, eu sou engenheiro de formação, né? Estou aqui em São Luís finalizando um projeto, mas voltando para BH para focar de vez full time na Tangram, que é um sistema de ensino de educação financeira focado em escolas. E hoje a gente ajuda as escolas a implementar a educação financeira no currículo escolar, né? De modo bem engajador, com uma plataforma gamificada e sem que os professores das escolas tenham que ser especialistas no assunto. Então a gente traz a educação financeira de uma forma gamificada e de modo que os professores sejam facilitadores em sala de aula. Então, colégios de ensino fundamental e elementar, eu sempre me confundo como é que chama no Brasil, mas enfim, é, é, são os seus clientes porque eles usam o sistema da Tangram para compartilhar com os alunos, é isso? Perfeito. Hoje a gente atende o quarto ano do ensino fundamental até a terceira série do ensino médio. Então, aí esses alunos, cada série, né, cada ano tem uma grade curricular específica e a gente traz também guias do professor para que o professor entenda ali sobre o tema que ele vai lecionar em sala de aula. Tem alguns temas e perguntas introdutórias para que ele também não fique perdido. E através da plataforma da Tangram, os alunos jogam através de um quiz, eles têm experiências de vida real ali, simulando compras, simulando investimentos, e tem feedbacks instantâneos através do aplicativo. Então, de novo, o professor vira ali um facilitador em sala de aula e acaba aprendendo também com a nossa plataforma. Bacana. E agora é sua vez, Bruno. Seja bem-vindo. Obrigado por ter aceito o convite, estar aqui com a gente. Obrigado, Xará. Parabéns aí pelo seu trabalho, né? Tá um trabalho bem plural, termina abrangendo várias áreas, né? Parabéns. Obrigado pela oportunidade. Boa noite a você, boa noite a Gabriel e a todos que estão aí, né? Bem, a minha história é a seguinte, eu sou economista de formação, né? Nós somos colegas, e sou pai há 14 anos. Então, quando minha filha chegou ali pelos 6 anos, aí ela já queria comprar, né? Já queria. Não, imagina, criança nunca nem quer comprar nada. Ah, é? Ela aumenta 30% do supermercado, na delicatessen, na farmácia, só ela estar junto já aumenta 30%. Então, assim, com 6 anos, ela começa a ter, que é a idade de Mafalda, né? Ela começa a ter a criança começa a ter uma inserção social, começa a ir para festinha de colégio, de colegas, tal. E esse momento eu estava observando muito, né? Eu vi que cabia ali, na verdade, eu pegar um pouco do que, né, eu estudei, que aprendi, e poder também colaborar para que ela se desenvolvesse de uma forma diferente da minha, né, da nossa, em geral, né? Esse é um tema que vem crescendo, mas ainda é um tema ainda muito restrito. E também, assim, se a gente for traçar
um período, isso vem da década, vem de 2020 para cá, mais ou menos, né? Então é um tema recente. Nós não tivemos, infelizmente, né? E a gente vem tocando esse projeto já há 3 anos, né? E tem sido bem recebido. Isso tem sido bastante positivo e tem sido também de muitas oportunidades, né? Porque o leque é muito grande, né? Quando a gente fala de educação financeira. É verdade. Bom, eu queria dizer para vocês dois o seguinte: fiquem super à vontade, a ideia é um papo bem informal e vocês podem se questionar, discordar, me questionar. Né? Vocês podem assumir aqui conduzir a live, porque eu quero participar como mais um aqui nesse bate-papo. E eu começaria tentando gerar uma provocação, que é o seguinte: eu acho que tem uma série de coisas que são essenciais que as crianças, e eu acho que a gente se inclui nisso, quando nós éramos pequenos, a gente não aprendeu. É, no colégio, ninguém ensina a gente a comer. Estou falando de nutrição. Ninguém ensina a falar: ó, isso aqui esse negócio aqui, esse todinho tem 1 quilo de açúcar e não faz bem. Não ensinam nutrição e todo ser humano come, ou seja, deveria fazer parte do currículo. Não ensinam nenhum tipo de competência emocional, zero. E estudar, quer dizer, viver é um desafio emocional, mas mesmo na escola tem desafios emocionais, socializar, a preocupação com a prova, a pressão pelas boas notas, enfim, não se fala em competência emocional, zero. E a não ser que a pessoa more numa tribo, todo mundo lida com dinheiro, né? Assim, não tem como. Porque eu tenho uma amiga que ela é toda somebody love, hippie, alternativa, cigana, sei lá o que que ela é uma mistura de tudo, entendeu? Então ela é aquela dinheiro para mim, tô fora. Mas na hora que ela quer Consome o as que coisas, produz. mas na hora que ela quer as coisas, ela precisa do dinheiro, né? Então, assim, não tem como você escapar. Não se trata de ser capitalista ou não. A gente precisa de dinheiro para ter a liberdade, segurança, acesso à saúde e para viver. Não é uma opção, né? Senão, nenhum dos nós três a gente trabalharia. A gente passaria o dia na praia, né? Então, Exatamente. e a escola não fala, assim, absolutamente. Ela, pelo menos eu, na minha experiência, vocês vão dizer de vocês, antes desse seu programa, Gabriel, eu nunca. Bom, tudo bem, eu também estava em outra geração. Nunca ninguém se falou em dinheiro. Zero. Zero. É Então, verdade. então você acaba tendo que aprender as coisas ou na marra, ou por erro, ou muito tarde. Quando não, as três coisas juntas. Na marra, muito tarde, né? E, então, e algumas coisas às vezes as pessoas nem aprendem, né? Ou tem gente que não é que não aprende, cria os hábitos ruins, falando da nutrição, mas que é igualzinho com o uso do dinheiro, né? Cria hábitos tão ruins que depois, lá pelos 35, a pessoa até entende: eu não deveria comer bife à milanesa todo dia, porque é pesado, vai entupir minhas veias. Mas já estou acostumado, agora vou entregar para Deus e paciência. Então então eu vejo isso. Então eu acho que o seu trabalho, Gabriel, é realmente muito muito nobre nesse sentido. Obrigado. Qual o maior desafio que você tem? São as escolas abraçarem isso e dizerem: vem, cai para dentro aqui? Porque eu já trabalhei. Excelente pergunta. Sabe por que eu falei isso? Porque eu trabalhei alguns bons anos no Sindicato das Escolas Particulares de Ensino. Uhum. E as escolas, estou falando das privadas, né? Assim, elas são fechadíssimas, é uma guerra para você penetrar. Mesmo quando você quer levar algo muito bom, assim, é um sufoco. Então, deixa eu passar para você, senão monopolizo aqui. Obrigado pela pergunta. Como o Bruno Mota falou, em 2020 esse movimento começou a mudar um pouco, porque se tornou obrigatório pela BNCC ter educação financeira nas escolas, tá?
mesmo que de forma transversal, que é como a BNCC chama, ou seja, isso ser abordado dentro de outras disciplinas na escola, na grade curricular, ou de ter algum programa fora da grade curricular para os alunos nas escolas. Então, isso é muito bom, esse movimento vem crescendo e a procura por educação financeira das escolas, principalmente particulares, vem crescendo nos últimos anos, tá, Bruno? Mas, assim, continuamos com uma barreira grande, porque nem sempre as escolas abrem espaço na grade curricular para a educação financeira. Então, normalmente, elas atendem ali os requisitos mínimos da BNCC, normalmente utilizam a disciplina de matemática para trazer problemas associados a investimentos ou a desafios financeiros. Mas o principal desafio que a gente encontra hoje é a falta de professores capacitados para ensinar educação financeira nas escolas. E aí a Tangram surgiu justamente por isso. A Tangram foi fundada, na verdade, com uma empresa de aula particular de matemática, e depois que a BNCC tornou obrigatória a educação financeira nas escolas, e essa demanda começou a crescer, é que o fundador da Tangram e meu sócio hoje me convidou para a gente pivotar a Tangram para a educação financeira e começar a implementar isso nas escolas. Então, por isso que a gente traz a educação financeira dessa forma gamificada, engajadora, e entrega para as escolas uns guias de aulas para o professor facilitar a educação financeira em sala de aula. E aí a gente também dá essas opções para as escolas de ser uma disciplina na grade curricular e também de ser uma disciplina fora da grade, onde o aluno pode jogar na própria casa ou pode jogar no laboratório de informática. Mas, com certeza, o principal desafio é a aceitação e essa capacitação dos professores hoje. Bruno, me conta, eu não sabia que tinha essa exigência agora no Brasil. Como é que se desenrolou isso? Eu estava por fora, isso para mim acabou de ser uma novidade. O Brasil, na verdade, a organização, a OCDE, né, a partir dos anos 2020, começa a excitar esse debate no mundo todo. Quer dizer, entre os 37 países que fazem parte, né? A partir daí, começou o governo a fazer movimentos, junto com o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários. Então, a comissão criou a Semana de Educação Financeira, que já vem sendo replicada em maio de cada ano, né? E a partir daí também o Banco Central criou uma série de ações. Por exemplo, o Banco Central tem uma ação que é Aprender Valor, que é também essa possibilidade de poder chegar às escolas públicas, né? Mas está tendo dificuldades. Assim, há uma regulação. Nós somos bons nesse negócio de regulação, né? Nós temos a melhor lei de internet do mundo, mas não temos internet. Então, é um pouco dessas contradições num país subdesenvolvido, né? Então, há uma regulação hoje, há uma obrigatoriedade, mas termina-se que não há fiscalização. Então, isso termina deixando frouxo, né, para que isso se implemente. Agora, as escolas particulares, essas estão saindo na frente. A minha filha estuda em escola que tem educação financeira. Eu conheço a professora. Então. Você está em qual cidade? Eu estou em Salvador. E essa exigência é do MEC? É essa parte que eu não entendi. Já vem sendo regulamentada pelo MEC. Entendi. Mas se está na exigência, não tem como a escola escapar, ela tem que fazer. É isso, mas no Brasil se dá jeito para isso, né? Como eu falei, Bruno, as escolas, ao invés de trazer essa obrigação para implementar de uma vez a educação financeira, elas estão dando esse jeitinho, colocando a educação financeira de forma transversal dentro de uma temática ali e está passando, por enquanto está passando, entendeu? E qual que é o grande... a partir de quantos anos a criança está pronta para ter essa interação no colégio? Porque assim, vamos exagerar.
eu não tenho filho, tá? Mas se eu tivesse, meu filho está com 2 anos. É cedo. Mas chega Sim. uma hora que ele já tem, assim, não é, pode não ter noção, mas você começa a mostrar o seguinte, olha, não dá para comprar o mundo, né? Para comprar as coisas precisa de dinheiro e a gente não tem dinheiro infinito. Qual é o momento que isso começa na escola? Eu acho que vocês podem responder tanto na escola quanto antes, porque uma parte eu imagino que ainda é em casa, né? Você tem filhos, Gabriel? Não, não tenho filhos, por Então enquanto. o Bruno pode assumir a primeira Talvez parte da, seja da resposta. melhor ele. Vocês estão fazendo uma economia absurda de não ter filho. Eu tenho Mas vai juntando certeza. esse dinheiro aí, para quando vir. Tenho certeza. Ó, na verdade, o grande desafio, né? Primeiro é dentro de casa. Por exemplo, nós que já passamos, por exemplo, passamos pela década de 80, não sei se Gabriel tem uma cara de menino novo, mas, por exemplo, 93. a família... Ah, então passou. Você não sabe o que é inflação. Então, assim, a família brasileira, na década de 80, né, ele, na verdade, assim, ele recebia o salário, ele tinha que correr para poder fazer valer aquele dinheiro, né? Chegar em casa com o maior número de mercadoria e de produtos possíveis. Então, esse ambiente que nós fomos criados, né, é um ambiente muito ruim, porque é onde se tem a maior referência e a prática diária, né? Então, assim, nós temos agora a oportunidade de ouro de começar a romper com isso, e já há sinais nesse sentido. Então, a criança, desde cedo, ela é incentivada por outros mecanismos, não diretamente com dinheiro, né? Ela começa a ter ideia de que precisa dividir. Se uma família senta à mesa, que é uma prática também que não existe mais, mas sentar todo mundo à mesa, né? E há aquela divisão e ali já começa, de certa forma, a excitar isso. Mas a criança começa realmente a ter mais força nesse sentido a partir dos 6 anos, né, Gabriel? Que é justamente quando ela é introduzida socialmente, né? E a partir desses 6 anos é quando a criança começa a perceber o mundo além dela mesma. Até 5 anos, a criança só conhece ela mesma como mundo, né? A partir dos 6, ela já começa a ser socializada e reconhece o outro. Então é um momento onde, claro, ela vem de casa e não fica só o critério da escola, mas a casa se junta à escola para resolver essa questão. Então, a partir de 6 anos, a escola passa a ter uma predominância maior com auxílio da casa, né? Para que... E aí há uma coisa interessante, é que a criança pode ser uma educadora financeira dentro de casa. Né? Porque é o seguinte, a criança ela não tem negócio de barreiras, filtros, ela fala na cara. Então, assim, se você prega uma coisa, ela vai te cobrar o retorno disso. Então, assim, uma criança educada... Acontece isso com a sua filha? Sim. Como é que eu digo que eu vou para a esquerda e estou indo para a direita? Ela disse, meu pai, você me disse outra coisa. Então, assim, você começa... Ou você, né? Porque é essa negociação, assim, de uma minha... E aí a dificuldade de ser pai e mãe hoje é justamente porque há cobrança no sentido de que você seja o exemplo. Então, as pessoas, às vezes... Por isso que o biscoito de chocolate, a praticidade dá certo, porque as pessoas não querem ir lá cozinhar, não querem, né, dedicar tempo à criança. Então, é importante que a criança também comece a exercer o efeito contrário. Começar a educar os pais. E, Gabriel, é com 6 anos que o seu programa começa realmente a atuar ou não? Hoje não, tá? Hoje a gente está começando com o 4º ano de ensino fundamental, que a criança tem 9 anos de idade. Mas temos planos já para expandir para os anos iniciais, tá? E assim, não acho que tenha um piso de idade para começar a aprender. Como o Mota falou aí,
pode vir de casa desde os pequenos exemplos, né, de como você vai remunerar o seu filho, de como ele vai controlar uma mesada, de quais tarefas ele vai te ajudar a desempenhar no dia a dia, de levar o seu filho no mercado e mostrar para ele o preço das coisas, para ele começar a ter uma ideia, sabe? Isso tudo já é educar financeiramente. E a gente, da Tangram, a gente está pretendendo expandir isso para os anos iniciais também. E concordo muito com o que o Mota falou aí. Estou chamando de Mota para diferenciar, viu? Mas, assim, hoje tem uma pesquisa do PISA, tá, que fala que 79% dos jovens não têm educação financeira adequada. E aí, quando o jovem não aprende na escola, a tendência é que ele aprenda com os exemplos de casa, né? Mas quando ele chega em casa, a gente também tem a estatística de que quase 80% das famílias brasileiras estão endividadas hoje, né? Então, o jovem fica realmente perdido. Ele vai crescer num meio onde ele não aprende bons exemplos, onde ele está ali nesse meio de consumismo, os influencers cada vez mais presentes na vida deles, as propagandas cada vez mais assertivas. Então, acaba o jovem se perdendo. Muitas apostas online, né, apostas esportivas, jogo do tigrinho. Então, um bombardeio na cabeça do jovem que, se ele não tiver uma orientação, realmente ele se perde financeiramente, né? Então, quando o jovem começa a ter a educação financeira na escola, desde cedo, isso já está acontecendo, a gente tem exemplos, ele começa a levar a educação financeira para dentro de casa. Então, ele começa a dar exemplo para os pais, ele começa a falar de metas, do que ele quer adquirir, do quanto de mesada ele precisa ter para comprar um bem que ele sonha. Então, isso é muito bacana. A gente já tem feedbacks de pais de que esse movimento está acontecendo. E qual o maior desafio nessa transferência de conhecimento? Quando ele flui e quando ele não flui? Porque eu imagino o seguinte: naturalmente tem crianças que, até em outras matérias, né, que estão lá mais disponíveis, mais abertas, e prestam mais atenção, tem as que prestam menos, e devem ter partes desse ensinamento que são mais agradáveis e outras que são menos sedutoras, assim, menos divertidas, né? Perfeito. Cara, tem 2 pontos que eu considero fundamentais, assim, para a gente levar esse termo para dentro das escolas, que é a linguagem e o contexto. A linguagem e o formato que a gente apresenta, né, os conceitos principais, tem que estar alinhados com a faixa etária, né? E os exemplos que a gente utiliza, eles têm que estar também coerentes com a vida daquele jovem. Não adianta eu falar, introduzir o conceito de educação, de reserva de emergência, por exemplo, e falar que a reserva de emergência é para o aluno cuidar de um imprevisto com um carro estragado ou com um problema de saúde, porque isso são os pais dele que cuidam, né? Eu tenho que trazer exemplos que estejam alinhados com o dia a dia dele. Então, não é que ele vai ter que consertar um carro ou que vai pagar um plano de saúde, é que ele vai ter que consertar o computador que ele estuda ou que ele joga, né? Então, ter muito esse cuidado de prender a atenção do aluno de acordo com o contexto dele e não trazer os conteúdos e conceitos de forma pesada e que o aluno não desperte o interesse pelo tema. Se o Mota quiser complementar aí. Sim. Eu acho que aí entra justamente a questão de quanto mais cedo a criança for inserida socialmente dentro de casa, mais fácil vai ser ela fazer a conexão na escola. Porque se você deixa para a conexão na escola, ela já está meio distanciada dos temas, das questões e tal. E a depender da classe social, né, você tem jovens que têm uma repressão muito grande financeira, ou seja, tem muita vontade de comprar as coisas por anos.
quando ele começa a estagiar, é fato que ele vai automaticamente comprar, consumir. Então, é normal também. Mas, se isso é trabalhado dentro de casa, começa a haver uma força, né, para que ele se conecte na escola e possa refletir sobre essa questão do consumo, possa refletir sobre a questão de futuro. Porque uma das questões chaves também da educação financeira é que as pessoas pararam de sonhar também. Então, assim, quando você sonha, quem sonha, a dona de casa que sonha com a casa própria, ela economiza. O jovem que quer comprar uma moto, um carro, ele economiza. Mas a questão hoje é que o tempo, né, é muito urgente, as coisas precisam acontecer agora. Por isso o jogo tem gerado um fascínio muito grande, né, com a possibilidade de ter muito dinheiro de forma muito rápida. Então, a casa tem que estar aliada com a escola e a casa cumpre esse primeiro papel, que facilita com que ele se desenvolva e vá somando, né? Mesmo porque a educação financeira, como a educação, ela é um processo de estágios. Você começa, vence uma etapa, já vem a outra. Que você vai ter que tomar decisão financeira o resto da vida, né? Então, você vai graduando. E isso passa também por os desafios. Quando chega na juventude, o jovem quer ter tudo. É uma pressão social para estar aqui, estar nessa festa, vestir essa roupa. Então, se ele vem sendo preparado, ele vai ser um estranho, mas ele vai seguir. E fatalmente ele vai ter um futuro melhor do que a maioria. Existem os erros mais comuns que o jovem comete em relação a dinheiro? Eu acho que, às vezes, ele está endividado e está querendo investir, por exemplo. Há uma certa contradição nisso. E também, assim, o jovem hoje, ele quer... Por exemplo, existe uma pesquisa da Ambima que diz o seguinte: as pessoas que procuram, por exemplo, o mercado de ação, 43% procuram através do YouTube. Então, assim, ele vai por um caminho, né, através dos influencers, então, que hoje, por exemplo, tem adultos e jovens investindo mais no mercado de ação do que no mercado de renda fixa. Apesar de que são jovens que estão começando a entrar nesse ambiente financeiro, mas já estão assumindo um risco desconhecido, né, e com o risco de perder tudo. Então, ele precisa... justamente a questão da educação, né, vai dando a ele essas ferramentas de tomada de decisões que ajuda ele a calcular risco, diminuir perda e seguir adiante. Então, muita gente entra, perde o dinheiro e aí desiste. Aí precisa que tenha uma outra oportunidade de reconexão com esse ambiente. Às vezes a escola não faz isso. Quer complementar? Aí está a importância da inteligência socioemocional, que você citou aí no início também, junto com a nutrição, né, Bruno? Que é fundamental também que a gente traga esses conteúdos alinhados, né? Inteligência socioemocional, educação financeira e empreendedorismo, eles têm que estar ali alinhados. Mas concordo com o que o Mota falou, no sentido de que o jovem, ele não tem maturidade suficiente para distinguir ali o que é o certo e o que é o errado, e não tem conhecimento suficiente, e no momento que ele é bombardeado com um monte de informação e às vezes fake news aí que está cada vez mais presente na internet, promessa de ganho fácil, ele vai entrando nesse mundo e acaba quebrando a cara. E quando ele quebra a cara, ele se afasta de vez desse mundo dos investimentos, achando que realmente não é para ele. Quando, na verdade, ao invés de ir direto para a renda variável ou começar apostando, achando que está fazendo um investimento, ele começar aos poucos, começar na renda fixa, entender como funciona o mercado financeiro, os conceitos e tudo mais, para aí sim ele começar a dar passos mais largos, né?
O Júlio mandou duas perguntas aqui bem interessantes. Dar mesada é uma boa opção? É, Quantos anos está sua filha agora, Mota? 14 anos. E você dá mesada? Começou a dar Dou com algum... mesada. E aí vai regulando. Ela sempre pedindo mais, né? Mas a gente vai regulando. Com quantos anos você começou a dar mesada? Eu comecei com 10 anos. E você entende que é uma boa, é um É bom método. importante, porque você, assim, o processo de aprendizagem de educação financeira precisa ela ter relação com o dinheiro, para ela começar a escolher. E claro, vai se frustrar, no início vai comprar mais, logo o dinheiro vai acabar, e aí aos poucos ela vai compreendendo que precisa trabalhar no ambiente, né, naquela coisa que a gente aprende em economia, escalonar em 30 dias ou 15 dias, né? Então, assim, o legal da educação financeira é que ela exige prática. Ela tem uma forçação de barra para que, né? E isso é muito positivo, porque não é mais uma disciplina teórica, é uma disciplina prática. E a educação incita os pais a fazer isso. Tem E, criança, Bruno, tem crianças que, só fechar, tem crianças fala. que economizam tudo, por exemplo. Não, isso não é educação financeira, né? Tem crianças que são sabidas, economizam tudo e continuam pedindo aos pais. Então. Tem a tio Vira Patinho, muquirana. mas também isso não é educação financeira, né? E Sim. eu acho que o Gabriel falou sobre a educação também psicológica, eu acho que hoje é muito mais pesada do que a própria matemática, que é uma coisa que também nega a educação financeira. As pessoas às vezes não ingressam na educação financeira achando que vai ter que fazer derivada, seno, cosseno. Então, assim, essa associação com matemática não é uma boa. É mais um grupo de resistência, né? Mas a questão psicológica é chave. Por exemplo, filhos de pessoas que tiveram muita dificuldade continuam, às vezes, até com muito dinheiro, continuam, né, com dificuldade de soltar o dinheiro, com medo de voltar a viver situações ruins que já viveram ou presenciaram dentro de casa, né? Então, há muitas variáveis, né, para se trabalhar. Mas vai lá, Gabriel, desculpa aí me alongar. Não, eu ia voltar uma pergunta aqui para você, que assim, eu concordo, apesar de não ter filho, eu concordo que mesada é um excelente método para iniciar, né, o contato com o dinheiro de um jovem, mas não é só entregar o dinheiro na mão dele, né? Você tem que dar uma orientação, talvez fazer alguns desafios, mostrar para ele que ele tem que ter algumas metas, para aí ele começar a ter uma relação correta com o dinheiro. Como é que você faz isso aí na sua casa? É isso. Minha filha mora com a mãe dela, mas a gente está em contato o tempo todo. Claro que ela vai se frustrando e foi melhorando as decisões. Por exemplo, outro dia ela estava querendo comprar cachorro-quente pelo iFood. Aí mostrou o preço lá, né? Eu falei, mas pai, se você comprar esse valor, dá para fazer cachorro-quente para uma galera. Aí eu fui lá, peguei o preço, né? Fui no mercado, peguei lá o preço da salsicha, o preço do pão, o preço do molho, para fazer um bem simples. Aí mostrei a ela, falei, você está pagando transporte, o que tá. E aí mostrando a ela também o quanto, assim, a vida cheia de comodidades é cara, né? E também assim a decisão dela, quando ela quis comprar isso, o mercado já estava fechado. Então assim, ela na verdade querendo botar na sinuca, né? Por causa do horário e tal. Não, mas você deveria ter pensado antes. Então, amanhã você come, você passa no mercado, compra as coisas e você come. Estão chegando perguntas aqui muito boas. Não vou seguir bem a ordem. Uma delas, o Nivas Custódio perguntou o seguinte: qual o valor ideal de uma reserva financeira para um jovem? Posso pegar essa? Claro.
Boa pergunta. E está até associado com outra pergunta que o Nivas fez aí, que também achei muito boa, que a filha dele parece que guarda 10% todo mês. Mas vamos lá. A reserva de emergência ela está associada ao seu custo de vida, né? E não ao quanto você recebe. Então, desde pequeno, eu acho interessante já mostrar isso para o jovem ou para o seu filho, que não importa o quanto ele está ganhando, na verdade, importa o quanto ele está gastando, e essa é a medida da reserva dele. Hoje, o recomendado, né, é de 6 a 12 meses do seu custo de vida você ter reservado para emergências. Então, já acredito que isso pode ser introduzido para jovens, desde que ele tenha lá um controle de gasto mensal. Então, é mais um desafio. Mas um jovem não tem um custo de vida, né? Porque geralmente tudo que ele gasta é supérfluo, ou quase que supérfluo, não? Mas isso já é o custo de vida dele. Ele tem o custo com o lanche, ele tem o custo com o hot dog que ele quer comprar no iFood, ele tem o custo com os jogos que ele compra. Então você já tem que mostrar para ele, ó, quanto que você está gastando da sua mesada? Ah, é R$ 300 por mês? Beleza, então vamos multiplicar isso por 12 e esse o seu alvo de reserva aí para você juntar. Entendeu? E o que o Nivas Custódio comentou é que a filha dele, desde os 15, aprendeu a separar 10% todo mês para guardar. Não tem uma regra fixa para isso, mas eu particularmente gosto muito da regrinha do 50-30-20, que é 50% você gastar com seus gastos essenciais, suas despesas essenciais, 30% para você gastar com o seu lazer, com itens supérfluos, porque ninguém é de ferro, e 20% é reservar, é investir. Então, se der para aumentar esse alvo aí, viu, Nivas, de 10 para 20, pode aumentar. O Júlio perguntou, eu não sei se vocês têm essa informação, tem diferença entre a forma de educação financeira no Brasil e nos Estados Unidos? O que eu posso dizer por estar aqui é a relação com o dinheiro é bem diferente. Sim. Eu li uma matéria, lendo uma matéria que diz o seguinte: há muito aplicativos, há muita informação, mas nessa matéria se queixa da efetividade, de você conseguir realmente fazer com que o jovem aprenda. Né? Porque também você está numa sociedade de consumo, né? Todo mundo é excitado. Se aqui a gente está sendo provocado, aí é muito maior, né? Então a queixa nessa matéria é justamente essa. Agora, na Alemanha, a Alemanha tem um caso interessante que em 2006 a Alemanha, os jovens alemãos começaram a se endividar. E aí a sociedade partiu para discutir e envolveu a escola e isso resolveu a questão por lá. Né? É um caso bacana. Então eles conseguiram resolver o problema. Exato, mas lá você tem os pais participando. O pai respeita a individualidade do filho, né? É um pouco distante, é diferente da nossa, questão cultural, mas eles continuam participando de forma inteligente, né? Assim, o diálogo entre um pai, a mãe e um filho na Europa é diferente do nosso, né? Porque ele vê o indivíduo ali, ainda que seja filho, mas ele vê aquele indivíduo se desenvolvendo. Então, há uma participação efetiva de que dê certo, e isso, junto com a escola que foi reestruturada, isso foi um exemplo muito positivo. Eu não sei se vocês assistiram, eu acho que foi no Fantástico do último domingo, ou se não foi do último, foi do penúltimo. Tinha uma matéria que algumas pessoas, mas eu acho que na matéria aparecia um personagem, né, uma mulher, que mostrava que ela foi enganada, ela foi iludida por um aplicativo. Basicamente, o que o aplicativo fazia, ele dizia o seguinte: olha, te dou R$ 50 de crédito para você jogar e experimentar como é que é. E as primeiras vezes que você jogava, ele fazia você ganhar dinheiro. Então, sei lá, você ganhava de 50 para 500 para R$ 1.000. Logicamente, com influenciadores contando essa história também.
Depois de um certo momento, o aplicativo entende que você já está no game ou você já aportou dinheiro. Eu não lembro bem como é a matéria. E dali para frente é só para trás. Como a gente gosta de falar, dali para frente é só para trás. E aí o Júlio perguntou o seguinte: essas promessas de ganho fácil podem ser uma cilada normalmente, porque mesmo assim tem tanta gente engajando. E aí eu vou dar uma melhorada na pergunta do Júlio. Os jovens entram, imagino que também são absolutamente suscetíveis a isso, não? Sim. É, Eles entram e isso é falta de educação financeira, total. É você acreditar em promessa de dinheiro fácil, às vezes a ganância fala mais alto e acaba entrando nessas achando que vai ganhar dinheiro, mas acaba ficando endividado, né? E, infelizmente, os jovens estão entrando nessa, assim, esse jogo do tigrinho, que é exatamente esse cassino online que você está falando, cara, muitos jovens entraram e a gente viu isso nas escolas, fizemos enquetes e vários jovens responderam que sim, que estava jogando, que dava para comprar uma Coca-Cola com o dinheiro que eles estavam ganhando, mas ainda não tinham chegado nessa parte de perder, né? Mas agora, enfim. agora para conseguir jogar, eu não sei porque eu nunca entrei no joguinho do tigrinho, do aviãozinho, nada disso. Mas eu imagino que para jogar tem que ter cartão de crédito ou de débito. Tem que ter cartão. É, Você tem que fazer um depósito, né, no jogo. Mas pode por cartão ou pode ser Pix ou sei lá o quê? Pode ser Pix também. Pode ser Pix também. Ah, tá. Porque se pode Pix, aí ok, ok, eu digo assim, aí não dá para ter controle. Mas é porque se precisasse de cartão, eu iria emendar com essa pergunta. Os, eu não tenho filhos, mas eu diria o seguinte: só dá para liberar um cartão depois que você sente que o seu filho Confiança. tem controle ali da situação, porque senão, dependendo ainda mais do limite do cartão, aí é terra de ninguém, né? Virou bagunça. Você hoje já você deu, tem. Mota, você Hoje já deu você. cartão para sua filha? Ó, hoje. Não, não, ainda. Tomara que ela esteja assistindo. Olha, hoje, na verdade, esse jogo do Tigrinho tem gente que já perdeu 240 mil pessoas adultas. 500 mil. É um fascínio, assim, a gente é levado a crer uma certa ingenuidade, né? Ingenuidade associada a uma certa sabedoria. Quando se junta, aí dá nesse negócio do Tigrinho. Então, na verdade, existe hoje programas que você tem uma conta vigiada pelos pais. Então, o pai monitora todos os gastos. E ele Você pode diz ter conta em instituição financeira. você tem o Banco Inter, né? Você tem o Nubank, que você pode fazer um cartão para o seu filho e você vai monitorando. Em qualquer momento você pode, assim como a internet, você pode Bloquear. criar. Porque pode ter acontecido alguma coisa com ele, né? Perdeu o cartão, enfim. Então há uma forma de controle. Basta os pais continuar monitorando isso. Olha, a Regiane Guerreiro fez um comentário que eu achei muito interessante, mas que eu transformaria isso quase que também numa pergunta. Para dar mesada, precisa ter acordo de troca para ter sentido de ganho. Vocês concordam? Ou, em outras palavras, não é dar por dar, né? Não, não, de forma alguma. Ela também ela fez uma questão que é envolver a criança nas finanças da casa seria uma opção? Sim, junto com isso. Porque você vai começando a mostrar como se toma a decisão, por que não se vai a essa festa, por que não se compra esse produto, por que se busca o substituto, porque isso vai gerando condições para que a criança também se sinta fortalecida para tomar a decisão, né? E claro, porque, por exemplo, quando você chega na escola, minha filha, quando tinha uns 7 anos, ela queria um tênis com neon, é claro, né? Aí eu fui ver quanto é que custava, era R$ 400 na época. Aí eu falei assim, ô pai, por que você quer esse tênis com neon? Então? Não, minhas colegas têm, não sei o que lá. Então.
Porque pai, na verdade, e mãe, continua, quando a criança faz pergunta, ele continua pensando sobre aquela pergunta ou sobre aquele desejo, né? E aí eu perguntei a ela: ô pai, essa criança que não tem nenhum, é a melhor aluna da sala? Não. Então, se você quer se diferenciar na escola, estude mais, porque lá é o lugar de estudar. Então, aí o tênis ficou fora. Mas assim, quanto mais a criança ser envolvida, né? Porque às vezes a gente tem uma certa ingenuidade com relação à criança em purificar demais, né? É importante que a criança se debata também com as dificuldades também, porque não dá para a criança sair da... Antigamente, a criança não sentava na mesa, a criança ficava na cozinha, né? Então é muito recente essa coisa da criança participar da casa, da criança estar vivenciando o dia a dia da casa. Então, quanto mais ela presenciar também as dificuldades por que passam os pais, não dá para você ter, por exemplo, existe muita situação, e Gabriel, de pais pobres, de filhos ricos. Então, os pais poupam de tudo, vivem assim, quando vai levar na escola, você vê que o aspecto do pai e da mãe é um aspecto que parece que não é pai daquela criança. A criança chega brilhando, né? E os pais sacrificando com a ideia, que é retrógrada, de que não teve as coisas e agora a filha ou o filho tem que ter. Tá, mas eu fiquei na dúvida quando você disse que é um pai pobre com um filho rico. É no sentido de que o pai se... Deixa eu encontrar as palavras mais delicadas, mas assim... né? Assim, não gasta com ele, né? Os pais não gastam com eles, vivem uma vida assim, simples, miserável, mas todo o dinheiro é para uma vida rica, entre aspas, né, do filho. Isso é o pior que se tem em educação financeira, porque a criança vai crescer com essa ideia de que é merecedora, e se ela não tiver nenhum esforço, isso vai ruir facilmente. Não. E ainda vai ter culpados ainda. Então, mas a gente chegou num ponto que é interessante. Por mais que na escola se tenha um trabalho de educação financeira que eu acho essencial, porque a gente começou a live falando isso, em última instância, os pais são capazes de estragarem esse processo, dependendo, né, das circunstâncias, porque eles podem assumir condutas que dificultam muito esse entendimento, né? Como, por exemplo, se a pessoa que você criança receber muito dinheiro, tem liberdade para muita coisa, não tem limite, não tem como a coisa vai desandar, né? O seu trabalho, Gabriel, de alguma forma remete em algum momento alguma orientação também para os pais? Olha, a gente não trabalha com material, conteúdo diretamente para os pais, mas, como eu falei no início, o impacto gerado nos alunos é refletido em casa. Então, a gente costuma entregar para os pais, né, como eu posso falar, o desenvolvimento do filho nos conteúdos abordados na escola. Tá? Os pais entendem quais são os temas que estão sendo abordados e que o aluno está aprendendo e, de certa forma, começam a cobrar e introduzir os filhos nas rotinas de casa, entendendo que os filhos estão aprendendo isso na escola. Então, o impacto é positivo, mas até hoje a gente não fez nenhum programa para os pais. É uma coisa muito interessante que a gente pode, inclusive, fazer. É uma boa ideia. Eu vou construir dois cenários. Um é real, porque é a minha própria experiência, e o outro cenário eu vou construir. Eu fui criado de uma forma que os meus avós claramente diziam o seguinte, não com essas palavras, é claro, porque eram meus avós, outra geração, né? Tudo quadrado. Embora eles fossem bem informais e bem cabeça aberta. Mas basicamente o que eles me diziam é o seguinte: Bruno, a gente tá de boa. Você que se vire, porque o nosso dinheiro é nosso. Você que arrume o teu. Então, assim, eles não se faziam de pobrinho,
nada disso, mas eles deixavam claro o seguinte: a gente se lascou para a gente ficar na boa. O básico não falta. Você está aí com o tratamento ortodôntico, você tem acesso à saúde, está num colégio legal. Daí para frente, filhão, cada um com seus problemas. Essa palavra era típica do meu avô. Cada um com seus problemas. Eu ficava puto quando ele falava, quando eu queria alguma coisa, ele falava isso, cada um com seus problemas. Então, eu não sei se isso o que vocês acham disso, mas isso é um ponto. O outro ponto é quando a família realmente está zoada, bagunçada, quebrada. Até que ponto os pais, né, devem abrir com absoluta transparência para os filhos, dizer o seguinte: estamos lascados, condomínio atrasado, o aluguel não está sendo pago, a gente pode ser despejado. Então, eu joguei aí dois assuntos para vocês debaterem. E depois tem uma pergunta muito boa aqui da Vitória, mas a gente deixa para a sequência. Ó, eu acho, Bruno, que você não pode ter um universo particular dentro de uma família, né? Um universo à parte. Você é daquela família, a cegonha deixou você naquele lugar. A criança tem que participar, levado, claro, a idade e as condições de ser absorvida, né, a determinadas informações. Mas a criança tem que vivenciar tudo que passa dentro de casa. Inclusive, assim, acho que foi a Rejane que falou que, foi ela que falou aqui, que precisa saber a origem do dinheiro, né? Por exemplo, isso é muito legal. Por exemplo, o seu pai e sua mãe trabalham nisso e assim eles ganham dinheiro. Assim, é tanto que hoje tem fatos muito interessantes que diz o seguinte: tem crianças que, ao desenhar a família, não desenham o pai, porque o pai vive trabalhando, às vezes, né, muitas horas. E, às vezes, chegam para conversar com os filhos sobre essa ideia de que precisam trabalhar e estar distante para ganhar dinheiro, e muitos filhos optam e falam assim: eu não quero que você ganhe esse dinheiro, eu quero que você fique comigo. Então é fruto desse diálogo, né? É fruto dessa construção muito clara de que em alguns momentos não vai poder, né? E também eu concordo com seus avós, né, Bruno? Porque realmente, se você vê, se seus avós te dessem tudo, você teria que sair de casa já ganhando 20 mil reais. Porque você ia construir sob o teto deles um estilo de vida que ia te pressionar ou a continuar dentro de casa, ou já sair de casa. Imagine você recém-formado e já ganhando dinheiro, já ganhando 20 mil reais. Por isso que há um certo atraso dos filhos saírem de casa, né? Então é importante que haja esses limites e que haja a separação clara de quem é realmente o dinheiro. Eu acho que isso deve ter sido uma construção boa para ti, porque isso fez com que você soubesse, assim, ó, eu estou aqui, é tudo muito legal, muito bom, mas não é meu. Então acho que isso é uma forma de educar que faz com que, né, deve ter feito você correr atrás. E você correu. A história é bem longa, né? E tiveram diferentes momentos, mas o resumo, o que eu vejo quando eu. Hoje eu já estou velho, 45, mas logo depois ali, o que eu vejo é que alguns amigos, filhos de pai ricos, viraram uns perfeitos retardados, assim. Sim. No sentido de incompetentes financeiros. Acomodados. Aí né, é um lado da finança, mas é um lado também comportamental. Sim. E por mais que eu não gostasse de ouvir aquilo e das restrições, porque num primeiro momento, quando você é muito novo, você fala, mas como assim? Se é teu, se você tem, por que eu tô pedindo? Passa pra cá, né? Vamos meiar esse negócio aí. E tende a se comparar muito com os amigos também, né, Bruno? Também. Então, inclusive, Gabriel, se quiser complementar esses dois cenários, eu gosto muito. E se eu tivesse filho e tivesse na Pindaíba,
eu não iria poupá-lo realmente de nada. Sim, claro que não. Ia mostrar que o gato subiu no telhado, que azedou o pé do frango. Eu concordo com essa postura, viu, Bruno? Acho que equilíbrio é a palavra, né? Quando você tem condições, se você der tudo de mão beijada pro seu filho, vai crescer esse perfil que você acabou de falar aí, que acontece com muitas pessoas. A pessoa cresce ganhando tudo, não corre atrás de nada, e quando chega na fase adulta, não sabe correr atrás do dinheiro, acaba nem sabendo trabalhar, faltam habilidades, né, soft skills para empreender, enfim. E também você tem que tomar cuidado quando você prende demais para o filho não virar o tio Patinhas que o Bruno Mota falou no início aí da nossa live, que o menino não quer gastar com nada e continua pedindo dinheiro para os pais e quer guardar, guardar, guardar sem nenhum propósito. Então, é realmente deixar claro para o jovem que ele precisa ter um objetivo, que para alcançar aquele objetivo ele precisa de algumas metas e controlar ali a mesada, soltar aos poucos e incluir o jovem nas tarefas de casa. Olha a pergunta da Vitória, eu achei muito boa. Como vocês trabalham com influências positivas para as crianças? Tem figuras que vocês citam? Se sim, quem? Acho que especialmente a primeira parte é muito boa, né? Como é que é a agenda positiva, né? Como é isso? Olha, eu acho que a questão chave é você mostrar também, por exemplo, se você tem uma viagem anual ou semestral, não sei, você pode mostrar que é possível fazer as coisas mesmo com restrição, né? É possível você dentro de casa mostrar, você ser o exemplo. E também, claro, quem estiver próximo que ela enxergue, porque a criança, ela ainda que ela veja a distância, a televisão, as referências dos mais próximos são mais fortes. Então, ela também, uma coisa importante é que os pais também frequentem a escola, que ele vá à escola, que ele conheça os filhos, né, conheça os colegas, conheça também o que ela assiste ou ele assiste dentro de casa. Isso também está influenciando. Se você pegar uma TV de uma criança hoje, ela é bombardeada por compra e compra e compra de forma absurda, mesmo canal fechado. Então, assim, é o tempo todo a necessidade dos pais interagir com o ambiente da criança e não se relacionar só e somente só dentro de casa. Porque a partir daí, quando você se relaciona com a criança na escola, você vai começar a ter exemplos más, né, ruins e bons. Você vai ter lá a coleguinha que tem personalidade, que não vai junto com os outros, que toma decisões melhores, como o Gabriel falou, né? E tem as coleguinhas de grupo, que todo mundo faz tudo igual, né? Tem uma que determina e as outras vão seguindo atrás. Eu acho que acompanhar os filhos na escola é o melhor exemplo para você ter referência tanto boa quanto ruim. Porque quando a criança chega na escola, chega em casa com a escola, ela vai perguntar logo quem está envolvido com isso. Aí ela vai ver se é o grupo consumista ou se é aquele grupo minúsculo, mas cheio de personalidade, que já poupa, que tem visão de futuro, que já guarda um dinheiro para uma viagem e por aí vai, para um show, enfim, que tem uma forma de guardar dinheiro, né? Pode ser que inicialmente seja guardar dinheiro por curto prazo, que é um exercício, e que depois ela vá estendendo isso para prazos maiores e também à medida que vai crescendo. Agora, Gabriel, existe o tarde demais? Não, de forma alguma. Inclusive, a gente tem 78% das famílias hoje endividadas, então não pode ser tarde demais. A gente tem que também incentivar a educação financeira para as pessoas mais velhas, para os pais, para as famílias, para que essa educação financeira comece em casa, como a gente está falando aqui. Essa é a importância, né?
as crianças aprenderem em casa e aprenderem na escola. O que elas aprendem na escola, elas trazerem para a família, mas as famílias também, desde cedo, começarem a implementar isso em casa. Essa é uma provocação que eu queria trazer aqui, mas acabou perdendo um timing, mas ainda bem que você voltou nessa pergunta, porque eu vi um comentário aqui também, acho que foi do Dinheiro Reserva, falando aqui. Isso, falando aqui que é dentro de casa que teríamos que ter os melhores exemplos. O Bruno Mota também falou que tem que começar em casa. Mas a estatística hoje não permite isso, sabe? Nós aqui, as pessoas que estão interessadas nesse assunto assistindo a live, com certeza nós seremos influenciadores dos nossos filhos, se tivermos filhos. Então, a maioria que está do lado de fora é que não tem. Então, a gente tem, sim, que continuar publicando aí, trabalhando na educação financeira, não só para os jovens, mas para os mais velhos também, com certeza. Então, nunca é tarde demais, não. Bruno, o que você acha que a gente deixou de abordar, que assim, a gente não poderia deixar de comentar? Nesse recado que a gente quer passar? Eu acho que a gente tratou, né? Tanto que tem muitos elogios aí né, para o trio. Importante também a participação deles. Mas, assim, é uma estrada sem fim, no sentido de ser contínua, né? Porque agora o desafio são pequenos para a criança e para os jovens, mas vai crescer. E se a criança, né, se desenvolver e criar uma mentalidade... O que é interessante é que a questão financeira, ela faz com que você transite socialmente e financeiramente, né, a depender da origem da criança. Mas é muito notório que no Brasil a educação é um caminho que faz as pessoas saírem. Então, se a pessoa se educa, né, estuda cada vez mais e se educa paralelamente financeiramente, ela está apta a ir para qualquer lugar do mundo. Porque você começa a ter uma mentalidade que é uma mentalidade universal. A criança ou o jovem que sabe lidar com o dinheiro, ele vai se conectar com pessoas no mundo todo. E talvez, no lugar onde ele mora, na escola, às vezes ele vai sentir dificuldade. Mas no mundo, ele vai se sentir conectado com muita gente. Porque você começa, né? E aí, Bruno, você também pode citar seu exemplo como empresário. Você vai ver que à medida que você vai ascendendo enquanto empreendedor, você vai tendo outros desafios e isso vai transformando você. A educação financeira também possibilita isso. À medida que você começa no nível básico, daqui a pouco você está conversando sobre bolsa de valores e investimentos. Esse assunto te leva à possibilidade de você ir para os Estados Unidos, né? Isso é muito notório aqui. Ou ir para a Europa, dependendo do perfil do jovem. Então ele começa a ver, desde cedo, começar a ver possibilidades, oportunidades. Então a criança que começa a ascender com isso, e o jovem, ele começa a ser um jovem que pode ir para qualquer lugar do mundo. Mas nós não queremos perder os talentos aqui também, né, Bruno? A gente quer manter os talentos educados financeiramente no Brasil. Não é claro, mas você vê que é uma questão de oportunidade, né? Assim, você alça voos e começa a ter contato com pessoas de outra mentalidade. Hoje você tem jovens dentro de casa, em comunidades, em lugares pobres, que tem uma mentalidade de rico, tem uma mentalidade de empreendedor, já está fazendo conta ali para ele ir atrás de outras oportunidades. Às vezes fora do estado onde ele nasceu, né, buscando oportunidade, às vezes fora do país, tem muitos jovens saindo no Brasil, mas ele começa a ascender para uma forma de pensar e de resolver problemas, de agir, de ir atrás de outros objetivos, que ele vai embora. Pode até ficar aqui também
também aproveitando as oportunidades que tem, né? Claro. Antes de passar para você, Gabriel, eu fiquei refletindo sobre a pergunta que fizeram sobre influência positiva, né? E o meu comentário não é diretamente relacionado a isso, mas é uma experiência pessoal que eu tive e que eu também uso com as poucas pessoas que eu mentoro. A minha educação sempre foi pautada por coerência e pelo processo inverso. O que eu quero dizer coerência? Não adianta eu falar que eu quero ficar magro e comer 10 mousses de chocolate. Ué, cadê a coerência? E o processo inverso é como você quer como você quer que o seu corpo fique, já que eu dei o exemplo de alimentação, ou onde você quer chegar, ou o que você quer ter, ou como você quer ser visto. E aí, então você quer ter um gol zero. Acho que nem existe mais gol à venda no Brasil, né? Mas enfim, eu quero ter um gol zero. Você vê como eu estou atrasado. Para ter um gol zero, você então precisa tanto. E aí você vem de trás para frente. Então, o que eu preciso fazer? Eu acho que é um tremendo estímulo quando você auxilia a criança ou mesmo um adulto a fazer o processo reverso e exigir de si coerência. Porque assim, se então você quer ter um gol, não dá para você acordar 11 da manhã e não querer dar duro. E se você quer ter um gol, você precisa guardar R$ 300 por mês por tantos anos. Então, eu acho que esse é um tremendo estímulo, é a visão, a coerência, o planejamento para saber onde quer chegar. E isso, eu acho que encaixa com inúmeras coisas, né? Isso vai lá nas competências emocionais. Mas, Gabriel, o que você acha que a gente deixou de abordar, que a gente não poderia deixar de comentar aqui? Um ponto só, Bruno, que é justamente a educação financeira com uma quebra de tabu, né? Em casa, para os pais e para os tutores sempre incluírem os jovens nas conversas, nas rotinas, nas compras de supermercado, nessas tarefas, mas também no caso das escolas, desassociar a educação financeira ao tema de matemática e investimento. Normalmente, quando você fala, inclusive para coordenadores, diretores de escola, sobre educação financeira, eles já logo pensam em matemática financeira ou pensam em investimento. Então, é isso, a gente conseguir aliar a educação financeira ao comportamento, a inteligência socioemocional e as habilidades de empreendedorismo. Essa quebra de tabu, tanto em casa quanto nas escolas. Sensacional. Eu realmente acho que esse vídeo, né, essa live, para quem tem filhos e precisa refletir sobre o assunto, vocês deram uma grande aula. Queria agradecer muito. Você ia falar alguma coisa, Bruno? Não, eu ia falar do exemplo de um Uber, ele já é um senhor, ele falou, aí precisava passar troco, ele falou, rapaz, ó, eu tenho aqui 3 moedas de R$ 1, mas meu neto me obriga todo dia a entregar a ele 3 moedas de R$ 1, para ele botar no porquinho dele. Eu falei, mas ele quer fazer o que com isso? Ele falou, ó, e no início ele disse que ia para juntar dinheiro para comprar um carro. Só que ele foi me acompanhando, indo para a oficina e vendo que eu gastava. Aí ele desistiu de ter um carro. Ele disse que queria comprar uma caixa. Então, assim, é uma coisa simples, mas é uma ideia de uma criança que já está vendo que determinadas coisas são caras e tem custo de manutenção. Então, ele trocou o sonho dele de ter um carro, é uma criança ainda, né? Está idealizando para poder comprar uma casa, que ele não via isso dentro de casa, sai despesa o tempo todo, entendeu? É um exemplo nesse sentido. Muito bacana. Se deixar, eu ficaria aqui horas, mas eu procuro manter as lives em 1 hora, a gente já está até mais que isso. Eu queria agradecer muito todo mundo que assistiu e vocês por terem aceitado o convite para dividir as experiências, o conhecimento de vocês com outras pessoas.
Muito obrigado aí também, prazer conhecê-los. Oportunidade muito boa para a gente falar desse assunto que é importantíssimo, né, Bruno? O tempo é curto mesmo, porque se deixasse a gente ficaria aqui a noite toda, mas tomara que a gente tenha outras oportunidades. Obrigado a todo mundo que assistiu e obrigado vocês dois aí, foi um grande prazer. Bruno, sua vez, mas só um comentário. Vocês já estão convidados para, se passarem por aqui, a gente gravar no estúdio um podcast, uma coisa mais completa. Então é só avisar quando vocês estiverem na área. Combinado. Agradecer, né, Bruno, a você pelo convite. Agradecer também por estar fazendo parte junto com o Gabriel. Acho que foi legal essa casadinha aí, né? No sentido de estar trazendo dois pontos diferentes e complementares. Agradeço a todos também a participação muito positiva aí das pessoas, né? O tempo todo querendo informação, levantando questão, tá? Muito bom. E obrigado pelo convite, né? Espero que a gente possa também, em outra oportunidade, a gente possa conversar tanto, né, os três aí, ou individualmente, então, enfim, né? Há outras oportunidades que a gente possa bater sobre esse tema. Maravilha. Então, mais uma vez, muito obrigado. Espero que a gente se reencontre breve aqui, pessoalmente, online, ou quem sabe eu aí nos paraísos que vocês estão aí. E for aí pegar uma praia aí em Salvador. E também vou estar aberto aí para convites. Então, obrigado. Uma ótima semana ainda para todos e nos reencontramos em breve. Um abraço, gente. Obrigado. Obrigadão. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Ronaldo.